urgente. O que está corroendo o regime do Irã neste momento não é só o impacto visível da guerra, mas uma asfixia econômica que avança por dentro e expõe um poder cada vez mais pressionado. Neste 14 de abril de 2026, o cenário ficou ainda mais claro. O país enfrenta moeda desvalorizada, inflação sufocante, protestos, sanções, restrições comerciais e um custo de guerra que empurra o sistema para uma crise mais funda. A linha central é direta. Algo está, sim, apagando o regime iraniano de um jeito que ele não via há muitos anos. O que aconteceu? A economia iraniana entrou em rota de forte deterioração. Quem está no centro disso? O próprio regime, a cúpula política e militar de Teherã, pressionada por conflitos, sanções e revolta social. O Banco Mundial afirmou, em relatório de abril de 2026, que a atividade econômica foi severamente abalada por conflito, sanções e agitação social. A instituição estima retração de 2,7% no ano econômico de 2025 para 2026, desvalorização cambial de 44% no começo de março e inflação de 62,2% em fevereiro, com inflação dos alimentos batendo 99%. Isso ajuda a explicar por que a crise deixou de ser apenas militar e virou um abalo estrutural. Quando esse colapso ficou impossível de esconder? No fim de 2025 e no começo de 2026, quando a moeda iraniana mergulhou e o descontentamento saiu das planilhas para as ruas. A Associated Press relatou que protestos explodiram depois de o real despencar para 1,42 milhão por dólar e depois para 1,5 milhão por dólar. A Reuters informou ainda que o presidente do Banco Central apresentou renúncia em meio ao agravamento da crise, enquanto a inflação já havia alcançado 48,6% em outubro, onde isso apareceu com mais força. Em Teherã, nos bazares, no comércio e no bolso da população comum. Como? Com preços mais altos, perda de confiança e sensação de que o Estado já não consegue proteger o valor do dinheiro. O golpe seguinte veio do lado de fora. A guerra e a tensão no Estreito de Hormuz ampliaram o estrangulamento sobre comércio, transporte e energia. A Reuters informou que a nova fase do conflito levou os Estados Unidos a anunciarem bloqueio naval contra portos iranianos, com impacto direto sobre fluxos de petróleo. A Agência Internacional de Energia, em reportagem da Reuters, falou no maior choque de oferta da história, com perda de 1,5 milhão de barris por dia no mercado global. O FMI e a Associated Press também destacaram que o conflito em torno do Irã já pressiona crescimento global e inflação. Por que isso importa para o regime? Porque um sistema já fraco perde ainda mais receita, mais previsibilidade e mais capacidade de segurar a crise dentro de casa. Ao mesmo tempo, o governo tenta vender a imagem de que ainda controla a situação. O próprio Banco Mundial registrou cortes em subsídios cambiais, redução de cota de gasolina subsidiada e criação de vouchers eletrônicos para a compra de itens essenciais. Segundo o relatório, o programa anunciado prevê 10 milhões de reais, cerca de 7 dólares por pessoa para 80 milhões de cidadãos, mas o próprio documento diz que isso só compensa parcialmente o choque sobre as famílias. Nesta terça-feira, a Reuters também noticiou que o ministro do petróleo do Irã prometeu usar parte da receita recente do petróleo para a reconstrução. Só que essa resposta passa a sensação de remendo, não de solução, administração de emergência, não recuperação real. E é aqui que a pergunta mais importante aparece. Por que isso pode ser devastador para o regime? Porque regimes assim não vivem apenas de discurso, vivem de controle, de dinheiro circulando, de capacidade de pagar a máquina e de impedir que a revolta social cresça. O Banco Mundial diz que 36% dos iranianos vivem com menos de 8,30 dólares por dia e alerta para risco maior de pobreza, falta de bens essenciais e até emigração em massa se o conflito e a instabilidade continuarem. A Associated Press mostrou que os protestos recentes começaram por causa da moeda e do custo de vida, mas rapidamente ganharam um tom político. A leitura que emerge desses dados é direta.
Quando o dinheiro perde valor, a comida pesa mais no orçamento e a rua perde o medo. O desgaste deixa de ser econômico e passa a ser um risco de poder. No fim das contas, o que está apagando o regime iraniano não é um único ataque, nem um único bloqueio, nem uma única sanção. É a soma explosiva de guerra, inflação, moeda fraca, isolamento, desorganização interna e perda de confiança. Quem paga primeiro é a população, quem sente depois é o próprio centro do poder. Onde isso vai terminar ainda depende da duração do conflito e da capacidade do regime de segurar a máquina. Mas, olhando o que já foi confirmado por Banco Mundial, Reuters, FMI e Associated Press, a conclusão é dura. O Irã não enfrenta apenas uma guerra contra inimigos de fora. Enfrenta uma corrosão interna que ameaça consumir o regime por dentro, com uma força rara e profundamente alarmante.